Os seguintes vídeos estão disponíveis no canal e podem complementar o conteúdo desse vídeo. Todos os links estão na descrição. Acordar todos os dias para trabalhar, muitas vezes até a noite. Para alguns, uma oportunidade de poder fazer o que gosta por mais um dia. Para outros, a sucessão repetitiva de uma rotina chata e cansativa. Seja qual for o seu caso, ou o dinheiro na conta não tem mais como acabar até o fim de seus dias, ou então a remuneração pelo seu trabalho, ou melhor, pelo seu tempo e, consequentemente, o tempo que você passa longe da sua família e amigos, ainda é um fator predominante na sua vida. Resumindo, para a grande maioria das pessoas, ganhar dinheiro dá trabalho. E salvo a hipótese de você sofrer de alguma patologia clínica, como a oniomania, é de se esperar que você tenha pelo menos algum critério na hora de definir os seus gastos. E, obviamente, critério é uma coisa bastante pessoal e cada um tem os seus, mas em geral a gente usa nosso dinheiro ou para pagar por coisas essenciais ou então que supostamente vão nos trazer felicidade, satisfação ou então realização. Tendo dito isso, o novo drone DJI Avata foi apresentado oficialmente na última quinta-feira, dia 25 de agosto, como tem sido de praxe, sem a pompa e circunstância vista em lançamentos de segmentos que inspiraram diversos aspectos da DJI ao preço inicial de $1.168, ou seja, alguma coisa aí na casa dos R$6.000. E sem dúvidas não se trata de uma coisa barata, mas ainda assim muita gente que nunca olhou para drones vai passar a olhar assim que vê ele, enquanto outras tantas vão acabar substituindo seus drones atuais, inclusive aí modelos mais caros, por um Avata. Mas e aí, como será que a DJI espera te convencer de que tu vai te tornar uma pessoa mais feliz se tu gastar o teu dinheirinho com o novo drone dela? E mais do que isso, como é que esse droninho novo aí pode sim mudar alguns hábitos e também influenciar bastante nas vendas do Mavic? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, então tá na hora de dar aquela paradinha aí, pessoal. Nada de churrasco hoje, né, porque a gente tá juntando dinheiro para comprar uma Avata. Corre lá na geladeira, pega a carne que sobrou do último churrasco, que provavelmente tá numa bandeja dentro de uma sacola de supermercado, pica ela e deixa na mão para fazer um carreteiro, depois volta aqui porque tá começando mais um Webdoc de sábado. Sabe o que significa Motion Tracking? Esse é o nome de uma técnica de edição extremamente interessante que permite que um elemento gráfico acompanhe a movimentação de outro durante a execução de um filme, mais ou menos como esse negocinho tá fazendo aqui enquanto acompanha o meu dedo. E apesar de bastante útil, a verdade é que nem todos os editores, inclusive alguns bastante caros, disponibilizam aí essa opção. Mas sabe qual é que é um editor baratinho e fácil de usar que disponibiliza? Exatamente o Movavi, que como você sabe é parceiro aqui do canal, tá patrocinando esse vídeo aqui, e que coisa boa quando o parceiro permite que a gente ainda aproveite a oportunidade para passar umas dicas bacanas para vocês. Então, sem perder tempo, vamos lá pro Movavi para vocês aprenderem essa técnica aí, que barbada que é. O primeiro passo, claro, é instalar o Movavi, e como eles sabem que no momento a gente está preferindo investir o nosso dinheirinho num Avata e não em editores de vídeo caros, eles liberaram para nós esses dois links que estão aqui embaixo na descrição. No primeiro tu pode baixar ele e testar de graça por 7 dias, e no segundo tu vai poder comprar ele com 20% de desconto. Feito isso, é só arrastar o vídeo desejado para a timeline, definir a área onde vai ser feito o motion tracking, colocar algum elemento, como por exemplo essa caixinha de texto, mas pode ser qualquer outro, fazer os ajustes necessários para deixar como desejado, clicar na aba movimento, marcar o objeto que vai ser rastreado e clicar em rastrear. Pronto! E aí, agora com tudo finalizado, vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou. Não esquece de conferir os links aqui embaixo na descrição e agora vamos pro vídeo. No último Webdoc eu contei pra vocês a história da DJI, mas não aquela timeline chata lá que todo mundo já conhece e já cansou de ver com todos os produtos e datas lançados pela empresa. Mas a história. E num dos capítulos ali fica notável a quantidade de esforço colocado pela DJI em dois aspectos-chave no esforço dela em conseguir massificar os drones. O primeiro é que não bastava um drone voar, ele tinha que ser atrativo. E segundo, não bastava também ser só atrativo.
ele tinha que ser simples. O primeiro problema, eles resolveram dando um propósito para um drone. Sem uma carga útil, um drone é só um conceito. Ou pior, um negócio barulhento e chato pra caramba. Mas se tu colocar uma câmera nele, a coisa já começa a mudar de figura, né? E se essa câmera aí foi estabilizada por um gimbal motorizado de 3 eixos e gravar vídeos em 4K a uma taxa de 100 megabits por segundo, então, né, a gente passa a ter algo realmente atrativo. Já o segundo problema foi resolvido em etapas. Dos antigos drones montados em casa artesanalmente, ela conseguiu levar a gente até o Phantom, que apesar de não ser perfeito, pelo menos ele já vinha pronto, mas ainda conversava com o piloto por meio de luzinhas piscantes misteriosas. Tem que ler o manual. Aí depois, com o tempo, as luzinhas foram substituídas pelo DJI Go, e aí agora então a gente tinha um drone que vinha pronto e conversava com a gente no nosso idioma. Então foi isso que massificou os drones? Claro que não, pessoal. Foram vocês. Pensa comigo, se o sonho humano de voar era tão forte assim, por que então não foram os aeromodelos que existem desde 1871 que resolveram esse problema? Quem é aeromodelista vai saber responder, porque os aeromodelos eles voam nos clubes de aeromodelismo que ficam lá no meio do mato e ninguém vê. Já no caso dos drones, quem compra um drone costuma fazer o quê? Exatamente, faz imagens maravilhosas, depois publica lá no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok, e uns loucos devem publicar até no LinkedIn. Foram vocês que fizeram dos drones o sucesso que eles são hoje. E mais do que isso, vocês que criaram um padrão de experiência que influenciou um monte de gente a querer ter um drone e que, consequentemente, elas também querem experimentar. E até hoje em dia, qual é que é a receita pronta para que as pessoas consigam ter aquela experiência? Comprar um Mavic, entenderam? É por isso que Mavic vende tanto. Rafael, mas tem outras marcas. Não importa, tem um monte de marca, algumas foram baseadas no próprio Mavic, outras não, e cada vez vai ter mais marcas. Mas, querendo ou não, hoje o Mavic é o líder de mercado disparado. Só que pensem comigo, enquanto os vídeos que vocês publicam e que influenciam as pessoas, que criam um padrão de experiência para que mais pessoas queiram comprar drones pudesse ser feito por um Mavic, ok, faz sentido lançar cada vez mais versões do Mavic que as pessoas vão continuar comprando. Mas, do que adianta lançar Mavics cada vez mais sofisticados se por acaso vocês estabelecessem um novo padrão de experiência para quem está a fim de comprar um drone? Não sei se vocês já entenderam, mas é exatamente isso que pode estar acontecendo com a chegada de drones como o DJI FPV e sobretudo o Avata. Por mais legais que sejam drones convencionais, como é o caso do Mavic e do Phantom, a verdade é que se vocês pararem para pensar, mesmo o todo-poderoso Mavic 3 é um drone extremamente limitado para os padrões atuais. Que? Como assim, Rafael? Pessoal, vamos lá. O céu é 3D, né? Ele permite que um corpo se movimente em todas as direções de diversas formas diferentes. Um drone FPV é capaz de fazer isso. Já o Mavic se movimenta como se estivesse o tempo todo em cima de uma bandeja. O nome disso é voo estabilizado, e por mais que tu tente fazer o drone virar para os lados, ele sempre vai manter a mesma posição em relação ao horizonte, o que se justifica porque isso aí facilita bastante a pilotagem, que se vocês prestaram atenção em mim até aqui, deve lembrar que eu comentei que esse foi um dos grandes desafios da DJI quando ela estava tentando massificar os drones. Simplicidade. Só que agora vejam que coisa. Se vocês tiverem um pouquinho de boa vontade, vão concordar comigo que atualmente talvez a simplicidade já tenha cumprido o papel dela na massificação dos drones. E aí o que acontece quando o simples se torna um padrão? Ele evolui. Depois se torna mais complexo por um tempo e depois volta a ser simplificado por meio da tecnologia, só que com mais recursos. Querem um exemplo? Os carros. O primeiro carro não tinha câmbio. Depois ele ganhou um câmbio, ganhou mais recursos, mas ficou um pouco mais complicado. E por último, o que aconteceu? Trocaram o câmbio manual por um câmbio automático. E aí os carros voltaram a ser simples, só que muito melhores do que antes. Tá, no caso dos carros eu entendi, Rafael, mas no caso dos drones, para que lado que eles evoluiriam? Qual é que era mesmo outro desafio da DJI para massificar os drones? Ser atrativo. Então, olha aí que coincidência. Quem sabe tentando melhorar aquilo que era atrativo, mas que com o tempo acabou ficando meio chato. Tipo, as imagens com o horizonte 100% do tempo estabilizado. E para não me deixar mentir sozinho, né, estão aí todos os pilotos responsáveis pelo boom da FPV. Não foi a DJI que fez isso. Foram eles, né? E de que forma que eles fizeram isso? Da mesma forma que antes, postando vídeos maravilhosos em redes como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, quem sabe até no LinkedIn. Vídeos esses que não podem ser feitos por um Mavic, mas que talvez estejam estabelecendo um novo padrão de experiência para as pessoas que estão querendo comprar um drone. E só para fechar com chave de ouro essa volta olímpica que a gente está dando aqui, o que foi que aconteceu quando os drones FPV entraram na equação?
complicou um pouco as coisas. Eles não eram tão simples quanto o Mavic. Tu comprava o drone de uma loja, o rádio da outra, depois tu tinha que saber juntar tudo isso. Só que o que tá acontecendo agora? Voltou a ficar simples e agora é só uma questão de tempo até que os vídeos feitos com drones como o Avata estabeleçam um novo padrão de experiência que as pessoas que querem um drone tentam replicar na hora de escolher o seu drone. E aí adivinha o que acontece se o Mavic deixa de ser a resposta pronta para tudo? Nessa altura do campeonato aí vocês já devem ter sacado que as imagens feitas por um drone FPV são bem diferentes das imagens feitas por um Mavic. E por motivos óbvios, atualmente, a grande maioria das pessoas que compram o primeiro drone opta por um Mavic. Ele ainda é a receita pronta. Só que cada vez mais essas pessoas vão ser impactadas por imagens fantásticas que o drone dela não é capaz de fazer. E mais do que isso, pessoal, preparem-se para a grande verdade que será dita agora. Como é que eu vou dizer isso? Perto de um drone FPV, um Mavic é chato. Não acredito que ele falou isso. Então, eu falei, cara, foram anos de terapia pra conseguir botar isso pra fora. Mas isso é a mesma coisa que dizer que o Mavic é chato? Sim, né? Porque amanhã estão lá nos grupos dizendo que o Rafael tá com o Mavic 3 em cima da mesa, dizendo que Mavic é chato. Não, pessoal, não é a mesma coisa. Por exemplo, desfilar por aí de Corolla é uma coisa legal. Mas comparado com um Mustang, um Corolla é chato. Só que ninguém vai achar um Corolla chato até que assuma o volante de um Mustang para ver como é que é. E é isso que acontecia até hoje, pessoal. Da mesma forma que o dono do Corolla tinha medo de sentar num carro com motor potente com tração traseira, quem tem um Mavic, tinha medo de voar num drone potente sem estabilização. No caso dos carros, o que a Ford fez? Meteu um monte de coisa lá no carro, lá controle de tração, de estabilidade, de arrancada, de inclinação, de frenagem, e isso tudo aí acabou deixando ele bem parecido com o Corolla. Mais potente. Só que sempre que o dono encher o saco, ele pode desligar isso aí tudo e sair por aí se divertindo pelas ruas. Já no caso da DJI, foi mais ou menos a mesma receita. Ela pegou um drone FPV e colocou um monte de recursos lá que deixam ele super parecido com o Mavic, mas se tu te cansar de voar com o teu Mavic, tu pode ir desligando tudo isso aí até o drone virar um capeta. No caso dos carros, claro, é mais complicado porque um Mustang é bem mais caro que um Corolla, mas no caso dos drones, é fácil, porque dependendo do Mavic, o Avata é até mais barato. Então é aquela coisa, né, pessoal? Mais barato, mais divertido, não precisa nem pensar muito. Aí depende, Bota uma transição. Quando eu digo que o Avata vai matar o Mavic, é claro que isso é uma coisa que vai levar muito tempo, não vai ser da noite pro dia e na real pode até nem acontecer, sobretudo se a gente levar em conta que para algumas pessoas a qualidade de imagem é o ponto fundamental da escolha. Só que a gente tem que lembrar, no entanto, que para um outro grupo, talvez até maior, como por exemplo os fãs da linha Mini da DJI, o preço e a portabilidade também importam bastante. E mesmo dentro da linha Mini, a gente pode citar aquelas pessoas que trocaram o Mini 2 pelo Mini 3 só por causa dos sensores anti-colisão. Então vejam como é difícil definir padrões quando se trata de drones. E aí, para tentar ajudar vocês agora a decidirem se o próximo drone de vocês vai ser o novo Mavic ou se vai ser um Avata, vamos falar um pouquinho sobre algumas vantagens e desvantagens do Avata em relação aos Mavics, Começando, para variar, pelas desvantagens. Primeiro, tempo de voo. O Mavic, como o Mini 3, é capaz de voar por uns 40 minutos, enquanto que o Avata voa por cerca de 15 minutos. Segundo, estabilização da câmera. Todos os Mavics têm um sistema de estabilização motorizado de 3 eixos, que resulta numa estabilização de imagem totalmente perfeita. Além disso aí, ele tem também um modo de FPV que tenta ali, simular os movimentos de um droninho FPV, mas acaba ficando meio estranho ali, sobretudo quando o drone sobe ou desce. Terceiro, tamanho do sensor da câmera. Para quem não sabe, o tamanho do sensor da câmera é um dos fatores que influencia na qualidade das imagens noturnas ou então com pouca luz. Quanto maior o sensor, melhor. E eu coloquei esse ponto aí como desvantagem, mas na real vai depender muito do Mavic com o qual tu tá comparando o Avata. Se for, por exemplo, com o Mavic Mini, um Mini 2, um Mini SE ou até um Mavic Air 2, todos eles têm sensores menores do que o do Avata. Já se a gente for comparar com o Mini 3, um Air 2S ou então o Mavic 3, todos eles têm sensores maiores. 4. Sensores anti-colisão.
Bom, pessoal, isso aí realmente pode ser um problema grande. Isso porque sensores anticolisão não fazem sentido algum num drone FPV. Inclusive, na minha opinião, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem confiar num sistema que nem sempre funciona, né? Deve ser por isso aí que tem tanta coletânea de drone batendo em tudo que é tipo de coisa no YouTube. Mas, né, muita gente gosta, senão a DJI não ia ficar colocando isso aí em tudo que é drone que lança. Quinto, preço da bateria. Como vocês devem imaginar, para fazer aquelas manobras loucas, os drones FPV eles costumam ter uma potência específica muito maior do que de drones convencionais. E aí a gente se depara com aquela matemática básica, né? Cavalo come, cavalo anda. Mas assim como no caso do tamanho do sensor, aqui também vai depender de com qual Mavic tu tá comparando o Avata. Por exemplo, a bateria do Mini 3 está saindo no site da DJI por $95, enquanto que a bateria do Avata está saindo por $129. Com certeza é bem mais caro, né? Mas ainda assim ela é $20 mais barata do que, por exemplo, a bateria do Air 2 e do Air 2S, que custa $149. Então agora que a gente já falou aí sobre algumas desvantagens, né? Vamos então açucarar esse assunto aqui com as vantagens. Primeiro, voo acrobático. E a primeira vantagem também é mais óbvia, né? Afinal de contas é sobre isso que trata esse vídeo, e esse aí é o fator evolutivo em relação aos Mavics, né? São as possibilidades de voo. E por mais que isso aí pareça assustador, pessoal, acredita em mim, tu já sabe pilotar um Mavic, pegar o Avata, colocar lá em cima, tipo uns 50 metros de altura, e acionar o modo manual, provavelmente tu não vai ter dificuldade em controlar ele. E por controlar eu digo não derrubar, bem diferente de sair fazendo lindas manobras. Isso aí vem com o tempo e que aliás se traduz em mais uma vantagem, que é essa linha de aprendizado maior. Tu não é obrigado a te tornar um especialista, tu pode parar aonde tu quiser no teu nível de conhecimento, mas com certeza o risco de tu enjoar de um Avata é muito menor do que o risco de tu enjoar de um Mavic. Mas se por acaso tu perder o controle do drone, não tem problema, é só tu apertar aquele botãozinho pause e o drone vai travar no céu e tu vai poder tranquilamente no carro pegar outra cueca, voltar e continuar o rolê. Mas se por acaso não tiver uma cueca reserva, também tu pode simplesmente apertar o botãozinho Return to Home e o drone vai voltar e pousar exatamente no lugar onde ele decolou, e é só juntar tudo e ir pra casa tomar um banho. Segundo, pessoal, tempo de voo. Ué, mas tempo de voo não era uma desvantagem? Então, pessoal, também é. Mas é bom lembrar que 15 minutos, né, eu até falo em 18, mas o pessoal tem dito aí que 15 minutos é o que ele faz na real, representa bem mais tempo aí do que eu acho que a quase totalidade de qualquer outro Cineup do mercado. E sinceramente eu acho que isso aí é uma informação bem significativa para qualquer pessoa que esteja a fim de experimentar esse tipo de drone. Terceiro, estabilização da câmera. Mais um item repetido, né, pessoal? Mas é que se por um lado a estabilização de imagem mecânica dos Mavics ainda é superior, isso simplesmente não adianta de nada se tu não quiser que o horizonte fique sempre retinho. O sistema de estabilização digital do Avata se chama Rocksteady 2.0. Com ele é possível tu simplesmente voar com ele desligado, tu pode também ativar só a suavização dos movimentos, ou então, se tu quiser, né, configurar ele para deixar o horizonte sempre travadinho, exatamente como nos Mavics, ou melhor, a real não é tão exatamente assim, né, pessoal? Um gimbal tradicional ainda tem uma qualidade melhor, quando é isso que se busca, mas a gente tem que lembrar de novo, né, que nem todo mundo busca a qualidade suprema de imagens quando escolhe um drone, e nesse caso a gente está falando de muita gente. E então, nesse sentido, e reforçando que apesar de não ficar tão bom quanto o Mavic, ainda assim fica muito bom, isso aí pode acabar sendo um preço baixo para se pagar em troca de todas as outras coisas que o drone te proporciona. 4. Simplicidade e resistência. Apesar de extremamente eficientes, pessoal, os gimbals mecânicos eles são uma parte cara, pesada, complexa e delicada, e nenhuma dessas coisas aí combina muito com drone. Então, se eu puder substituir ele por um sistema de estabilização digital, eu vou ter um drone mais leve, mais barato e com menos coisa para quebrar em acidentes ou então até no manuseio do dia a dia. Quinto, óculos FPV. No momento da publicação desse vídeo aqui, o site da DJI diz que o DJI Goggles 2 só é compatível com o Avata. É claro, né, é difícil acreditar que a DJI faria um negócio tão bacana compatível só com o Avata, até porque faz tempo que os novos drones da linha Mavic não têm um óculos FPV. Mas no final das contas, a verdade é que por hora, realmente, a DJI não tem nenhum óculos FPV compatível com os Mavics, enquanto que o Avata tem 2. Eu acho que isso aí representa bem aí as prioridades atuais da DJI.
Independente da conclusão que a gente possa tirar hoje, pessoal, tem dois fatos inegáveis que a gente pode citar. Primeiro, que um drone capaz de voar em modo estabilizado e em modo manual, dependendo da vontade do piloto, tem muito mais possibilidades, é muito mais divertido que outro que só voa em modo estabilizado. E segundo, que um drone capaz de filmar tanto com horizonte estabilizado, como se tivesse um gimbal tradicional, quanto como um drone FPV, é muito mais versátil e cheio de possibilidades que outro que só filma com horizonte estabilizado. Sem contar que um gimbal tradicional imitando FPV, como é o caso dos Mavics, é muito mais estranho do que um sistema de estabilização digital tentando imitar um gimbal tradicional, como é o caso do Avata. Só que, pessoal, eu sei, né, apesar desse meu entusiasmo aqui, eu sei que ainda existem muitas desvantagens do Avata em relação aos Mavics. Tanto é que se elas não existissem, nem valeria mais a pena tu optar por um Mavic. Apesar disso, nem todas elas são limitações críticas e, na bem da verdade, para algumas pessoas elas podem até nem importar. Então, mesmo que o Avata hoje ainda não seja, de fato, capaz de matar os Mavics, a evolução tá aí, né? Foi proposta e aí nos próximos meses a gente vai ver se, de fato, um novo padrão de experiência vai ser criado pela comunidade. Caso positivo, a evolução vai continuar indo para esse lado e talvez a gente tenha novos modelos com características cada vez mais indistinguíveis dos drones tradicionais. Se eu acho que isso aí vai demorar, olha, pessoal, sinceramente, eu acho que sim. Pelo menos um pouco. Ainda mais se a gente falar em termos de drones mais sofisticados, como por exemplo, da linha Air 2S para cima, né, o Mavic 13 e também a linha Spire. Mas prestemos atenção ao momento, né, a DJI já mostrou que tá afim, então não estranhe se depois do DJI FPV e do Avata, ela não resolver futuramente lançar aí um Cine Lifter também, né, afinal de contas a DJI gosta de fazer coisas caras e em termos de FPV, nada é mais caro do que um Cinelifter. Tá beleza, gurizada? Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu sei que eu dei uma viajada, eu fiz uma baita de uma volta aqui e que nem todos vocês vão concordar comigo, mas faz algum sentido. Antes dos drones com gimbal estabilizado da DJI, o padrão de experiência que as pessoas buscavam era simplesmente uma GoPro presa na barriga de um drone. Isso bastava. No momento em que surgiram os gimbals estabilizados, as pessoas buscaram pela receita pronta para conseguir fazer aquilo ali também. O que aconteceu? Pararam de comprar drones com GoPro e passaram a comprar drone com gimbal. E agora, novamente, a gente tá vendo uma mudança. E não necessariamente as coisas vão mudar. Talvez elas coexistam, ou então talvez as pessoas se apaixonem pelas imagens mais soltas dos drones FPV e acabem optando por drones capazes de fazer esse tipo de imagem também. Tá beleza, pessoal? Era isso aí então. Tô louco pra ouvir a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Não esquece de conferir se tu continua inscrito aí. Como vocês sabem, o YouTube, ele curte pra caramba desinscrever a gente de canais que a gente talvez fique um tempinho sem acompanhar ou então sem interagir, como deixar aquele like, deixar um comentário, ele vai lá e desinscreve mesmo. E ao mesmo tempo, cada vez mais ele tem gostado de sugerir para as pessoas vídeos de canais que elas não são inscritas. E basta que a pessoa assista um desses vídeos sugeridos que ele vai continuar sugerindo vídeos daquele canal, independente de tu estar inscrito ou não. Não sei se tu já reparou isso. Eu sei porque eu já reparei, porque tem muita gente que acompanha aqui o canal há muito tempo e de repente coloca ali nos comentários que não percebeu, que não era inscrita no canal. Aí o cara vai lá, se inscreve, afinal de contas para ele não muda nada, né? O YouTube já recomendava os vídeos, vai continuar recomendando, só que para mim faz toda a diferença. Então se tu puder dar uma conferidinha aí, se não tiver inscrito, te inscreve aí, para mim vai ser uma honra te ter como um inscrito aqui do Drone Modelismo. Tá bom, pessoal? Era isso aí então, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.